Pastor envolvido com coisa errada, envolvido com rolo, com escândalo, com dinheiro de verba pública, envolvido com amante, envolvido com irmãs da igreja, envolvido com dinheiro do tráfico. Então, pastor chamado por Deus, ele se envolve com a doutrina, com o ensinamento, com o rebanho, ele aconselha, ele não se envolve com essas coisas. O pastor, ele não pode ser político. Aleluia. Pastor, qualquer um que tem o dom ministerial, que foi chamado por Deus para cuidar do seu rebanho, não pode ser político. Pastor não pode ser político. Deus, quando chamou, capacitou e deu dons espirituais para um pastor, não foi para ser político. Eles usam que Daniel foi político, que José foi político, mas eles não foram pastor. Dom ministerial de pastor é para cuidar da igreja, não é para se envolver com política. Isso é bíblico. Quer ver? João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 e 17. Deus não chamou pastor para ser político. Deus chamou pastor para cuidar do rebanho, da sua ovelha. Deus não chamou pastor para ser político. Repetindo, Deus chamou pastor para cuidar da igreja, para cuidar de alma, para pastorear almas. Vamos ver isso em João capítulo 21, versículo 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta minhas. Olha para que Deus chamou um pastor. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe pela terceira vez: apacenta minhas ovelhas. Deus chamou pastor para apacentar ovelha. Deus não chamou pastor para ser político. Me mostra então na Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 2. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 2. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho que está entre vós, tendo cuidado dele, e não por força, mas por voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Pedro está dizendo: apacentai o rebanho Eu quero um exemplo no Novo Testamento de homens que recebeu dons ministeriais, como pastor, evangelista, apóstolo, que foram políticos. Existe algum exemplo no Novo Testamento? Não existe. Então, Jesus fala para Pedro 3 vezes: apacenta a minha ovelha. 3 vezes Jesus fala para Pedro: apacenta a minha ovelha. Pedro está dizendo aos presbíteros: apacentar o rebanho porque o presbítero é o copastor. É o copastor. Ele também cuida da igreja, também apacenta. Ele ajuda o pastor a apacentar a igreja, a cuidar. Então vamos lá. Na Bíblia manda apacentar o rebanho. Primeiro que político não vai conseguir apacentar o rebanho e cuidar de uma igreja da maneira correta. Eles têm que viajar, têm que estar em Brasília, têm que estar na Câmara. A vida dele é o trabalho que ele está fazendo ali. Ele é um político, os interesses dele é políticas sociais, política pública.
Então ele não vai desenvolver um trabalho com sucesso como é para ser feito. Cuidar do rebanho. Se um membro ligar, eu estou ocupado, estou trabalhando, eu estou cheio de coisa para fazer. Não. Então, pastor, ele foi chamado por Deus não para ser político. Ele foi chamado por Deus para apacentar o rebanho, cuidar da igreja, cuidar da ovelha, ensinar, instruir, pregar, orientar. Pode falar, irmão. Você queria falar? Você fez assim com a mão? Pode falar. Isso está falando aqui de político aqui. Minha pergunta é, Simão, no qual ele seria um político na época? Não, Simão. Falando, Não, aqui, ó, capítulo 15. Depois do terceiro jantando, disse Jesus, Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Essa é uma pergunta que eu queria saber. Amigo, Simão, Pedro é chamado de Simão. Jonas, Simão Jonas. Pedro nunca foi político. Pedro foi apóstolo, foi presbítero, foi separado para ganhar alma. Quando Jesus está dizendo isso para ele, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por isso Jesus vai perguntar para ele 3 vezes, tu me ama? Porque 3 vezes ele negou Jesus. Tu me ama? Ele vai se lembrar que ele negou Jesus 3 vezes. Senhor, tu sabes. Aí Jesus está dizendo para ele, se tu me ama, apacenta a minha ovelha, apacenta o meu rebanho. Jesus está mandando ele cuidar do rebanho, da igreja. Então todo pastor que é chamado por Deus, que ama Jesus, ele não vai se envolver com política. Ele vai cuidar do rebanho. Pastor que ama Jesus, cuida do rebanho. Amém? Vamos lá. O nome Simão, naqueles tempos, era um nome comum. Tinha muitos Simão. Mas esse é Pedro. Ele não era político. Nenhum apóstolo se envolveu com política. Nenhum apóstolo foi político. Nenhum líder de igreja foi político na Bíblia. Ou na história da igreja.